Muito bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do nosso programa, do nosso Varejo em Foco, o nosso videocast nesse novo formato que todo mundo já está se acostumando e está aprendendo a amar. Esse Brasil está amando esse programa. Ó, lembrando que a gente está em todas as plataformas digitais, plataformas de áudio, também estamos no YouTube, nas redes sociais da CDL. Para não tomar o puxão de orelha da produção, vou pedir para você se inscreva no nosso canal, procure aí no YouTube Varejo em Foco, tá bom? Se inscreva, comente, nos ajude a fazer esse programa, depois no Spotify também, rede social, enfim. Vem com a gente no Varejo em Foco. Quem nos assiste pela televisão, aqui todos os sábados a partir do meio-dia, na TV Cidade Record, canal 5.1 em Rondonópolis também, estamos no ar com o nosso programa. A gente hoje vai bater um papo sobre um tema que veio... Não vou dizer que veio à tona, voltou à tona agora recentemente aqui em Rondonópolis, a partir de uma audiência pública que aconteceu agora no final do ano. O calçadão no quadrilátero central. A gente fala calçadão, mas o tema é bem mais amplo do que isso, vocês vão entender. O que a gente está falando são soluções, ferramentas, alternativas, pensando no que a gente chama de quadrilátero central da cidade de Rondonópolis. O nosso centro está ficando obsoleto, antigo, velho, está na hora de reformular, está na hora de adaptar. O que fazer? Por onde começar? Então, cabeças pensantes se juntaram para propor solução, para tentar propor ideias, para trocar, para debater. Algumas dessas cabeças pensantes estão aqui com a gente hoje para a gente reverberar aquilo que foi tema da audiência pública que eu mencionei, que inclusive aconteceu aqui na CDL, e a partir do que foi discutido, a partir do que trouxemos aqui para a bancada, pensamos numa Rondonópolis agora a partir de 2024, 2025, enfim, em médio, curto e médio prazo, né? Se Deus quiser, a gente requalificar, esse é o termo correto, o centro aqui da nossa cidade. Para esse nosso bate-papo, a gente tem a honra de receber dois lojistas aqui, o Diego Pereira e o Márcio Boca, o presidente da CDL, Thiago Esperança, e também o urbanista da Prefeitura de Rondonópolis, o Matheus Buozzi. Matheus, que inclusive fez uma fala na audiência muito bacana com relação a modelos adotados pelo Brasil, Matheus, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Quero começar com o presidente Thiago. Presidente, você que foi o anfitrião da audiência pública, que aconteceu agora no começo do mês, eu quero começar com a tua visão do que você achou. A gente fez aquele encontro na CDL à noite, falamos do calçadão, do quadrilátero, enfim, depois inclusive teve uma reunião na CETRAT para medidas já de urgência, que foi uma proposta tua. Eu quero começar com esse balanço. O que você achou desse encontro, dessa retomada do assunto? Quer dizer, o assunto é velho. Em 2020 a CDL já tinha bancado isso tudo. Agora em 23, no final de 23, a gente volta a falar sobre ele. Queria uma fala tua. Respondendo já a tua pergunta. O objetivo ele foi alcançado. O objetivo daquela reunião, que a princípio era uma reunião, né, depois o vereador Adonias se propôs, falou, vamos fazer uma audiência já para ficar registrado e ganhar notoriedade disso também, né? Mas o objetivo daquela reunião, Robson, era para acalmar corações, né? Hoje, pela rede social, e uma delas é o WhatsApp, tem uns grupos aí, né? Então, quando algum tema acontece na cidade, ou algum assunto polêmico, alguma coisa, se começa a debater, se começa a falar, muita coisa. E isso prejudica, né? Porque pessoas que vão colocar sobre o calçadão, pessoas que já são contra, já tomam aquilo como verdade e já saem amplificando, já saem dando opinião, já saem criticando. Aqueles que são a favor, sai dando as suas sugestões, né, na boa intenção, mas sem ter uma noção urbanística ou de mobilidade ou na visão de um comerciante. Do dia a dia. Então, assim, o objetivo daquela reunião foi, de fato, acalmar o coração e dizer, e jogar isso. Gente, a ideia é essa. Então, a ideia é fazer um estudo, ver e esse estudo diz se é viável ou não. Até no nosso passado, que o pessoal do Sebrae estava aqui, né? E eles falaram de Empretec, né? Uhum. E no Empretec você tem um desafio lá, que você monta um desafio lá, se ele é viável ou não para dentro de Rondonópolis, um projeto.
E todo mundo quer fazer o projeto ficar aprovado. E, na verdade, é um estudo de viabilidade, porque, às vezes, a ideia ela é inviável. Só que, para a gente ter essa certeza, você tem que fazer números, quantificações, estudos, né? Então, a ideia é essa. É vir fazer um estudo de viabilidade. Se esse estudo dizer que é viável, ele vai dizer como que é viável. Aí, se ele puder deixar um pouco para o Matheus falar aí, e depois desse estudo, ir atrás de recursos. Como ele é executável. E então aquela reunião foi só para isso. Então acho que nós tivemos sucesso, porque, né, nós tivemos aqui vários lojistas que estavam aqui. Conseguimos, aí acho que o Diego e o Márcio pode falar também um pouquinho de como que está essa visão dessas pessoas que serão impactadas diretamente, que é o comércio da região central. Mas eu acho que primeira pauta foi positiva. Conseguimos chegar no objetivo, que é explicar qual que é a nossa intenção como CDL. Eu acho que o ponto positivo, pegando um gancho nisso que você está dizendo, um dos pontos positivos o assunto foi iniciado lá em 2020, nós agora no final de 2023 retomamos. Quer dizer, a gente não parou de pensar no centro. O plano precisou ser adiado por uma coisa de momento, naquela ocasião a pandemia, mas o assunto volta à tona, ou seja, a gente continua pensando em ferramentas, em melhorias. E melhorar, né, Robson? Melhorar, e eu acho que é um dos nossos papéis como instituição, pensar no associado. E aí a gente tem que ouvir eles, né? Acho que às vezes a ideia também nossa de fazer algo, às vezes pode ser brilhante, mas às vezes o associado não quer. E aí? Nós temos que respeitar quem que mantém essa instituição, né? E por que ela existe. É isso. A CDL existe para isso. Bem colocado. E o outro ponto também, a gente falava em calçadão, depois a gente vai aprofundar melhor, mas a partir da audiência pública, o que me passou de impressão foi de que o calçadão nesse momento já é algo já para segundo plano, quer dizer, outras alternativas. Por N motivos, né? Exatamente. Aí entra não por opinião entra na viabilidade que você falou, entra no impacto, entra em estudo para isso. Antes da gente trazer aqui para a mesa, pessoal, que nos acompanha, quais as soluções, aquilo que foi pensado, vou trazer os nossos lojistas também para esse bate-papo, começando com o Diego, que já tem aqui a empresa de 3 décadas, amigo, é isso? 33 anos aí. 33 anos. 33 é um número bom. Eu quero que você comece com uma observação que é o seguinte, eu acho que há consenso aqui entre nós, se não houver, por favor, tá, gente, mas acho que há um consenso de que o nosso centro, o nosso quadrilátero, assim chamado, tá para trás, quer dizer, já não tá ficando para trás. Acho que já ficou para trás. A gente hoje tem mini centros de Rondonópolis espalhados pela cidade toda, que tem muito mais pujança, ao que parece, do que esse nosso centro. Você que está aqui há 33 anos, ou melhor, o Pereira que está aqui há 33 anos, acho que é testemunho ocular disso aí. A gente que vem acompanhando, né, os movimentos, oscilação de movimento, né, a gente percebe que quando a gente pensa em fazer um calçadão, nada mais tá tendo um problema, né, o cliente está assumindo. Agora, por quê? Será que o problema realmente ali é mobilidade? O cara não está conseguindo vir para cá? Eu particularmente tenho a minha concepção, eu sou, né, meio contra sobre a situação, porque, igual a gente comentou, realmente tem problema, né? No começo era a zona azul, vamos parar, vamos fazer uma zona azul para ver se o pessoal consegue estacionar os carros ali no centro para poder comprar. No começo da zona azul todo mundo abraçou a causa, né? Inclusive a CDL foi a principal entidade que abraçou, trouxe o pessoal para cá, apresentou o que era a zona azul. E a gente percebeu que não foi tão bem recebido pela população, né? A Rondonópolis é uma cidade que ainda tem um tipo tradicional de manter algumas coisas, né? Vamos deixar o espaço para os nossos clientes, mas os próprios funcionários ali acabam estacionando. O estacionamento rotativo, nós estamos falando. Rotativo. A pessoa paga e a vaga, a cada 15 minutos a pessoa vai, outra entra e é isso. E aí, no começo a gente percebeu que o cara pagava ali 1 hora de estacionamento, queria pagar 3, 4 faturas nas lojas ali para ir rápido. Né? Mesmo assim não foi muito bem concedido, né? E aí quando veio a proposta em 2020 do calçadão, a gente veio à tona também participando, estava praticamente no começo da gestão do Thiago, e o pessoal não entendia muito o que era a proposta, foi muito jogada aos ventos, né? A gente nem conseguiu debater, né, Diego? Como eu disse, a intenção de 2020 foi a mesma colocada em prática agora. Vamos chamar e ouvir. Só que não deu. Aí ficou só aquele convite, porque nós soltamos o convite. Soltamos o convite, convidamos e tivemos que suspender a reunião. E aí ficou o quê?
ficou só a polêmica. Porque não houve o bate-papo, a explicação. Muita gente pensou, eu me lembro em 2020, muita gente confundiu. Ao que é o calçadão? Vai fechar a rua. Muita gente achou que era isso. A CDL quer fechar a rua, quer fechar Amazonas, quer fechar Cuiabá e a Marechal Rondon. Já tinha até um projeto 3D, tinha um negócio tudo elaborado já. Não era só fechar a rua, né? Pelo amor de Deus. E assim, pra gente, quando eu recebi isso aí, eu recebi, lógico, travando tudo, né? Como que o cliente já tá difícil vir pra cá. Por que abriram outros centros, né, dentro de Rondonópolis? Justamente porque dentro aqui no centro hoje é um lugar difícil de comprar imóvel, de alugar imóvel. Infelizmente, a gente sabe que tem muito dono de imóveis que não reformam, não alugam. Se você quiser reformar, o cara não abate no aluguel. Então sai muito mais caro hoje. Então o cara prefere pagar um aluguel mais barato, tentar lá no bairro dele, do que às vezes pagar o dobro ou o triplo do valor aqui no centro, sem ter aquele retorno. Então a gente acompanha durante o ano, né, a Marechal Rondon e Amazonas, o ciclo de lojas que abrem e fecham é muito grande, por ser o nosso centro comercial. É muita gente tentando sobreviver, tentando começar a lojinha, mas infelizmente o problema ainda tem que ser estudado, né? Eu acredito que são vários fatores, não só o calçadão, mas às vezes essa questão de obrigar ali o dono do imóvel a reformar ou deixar sempre, deixar uma multa ali para o cara poder estar fazendo com que esse centro venha de novo se tornar o centro comercial, igual os outros centros dos outros lugares, né? Perfeito. Ô Bocas, há quantos anos você está aqui com a loja? 6 anos. 6 anos. Nós estamos falando aí dessa discussão 2020, 3 anos. Quero que você fale um pouquinho também daquela área ali onde vocês estão. Tem uma agência bancária bem próxima, em frente ali, gera um movimento, mas ao mesmo tempo gera uma situação caótica ali por conta da trava também. Hoje, Robson, a gente precisa urgente de mobilidade, acessibilidade, coisas urgentes do centro, igual você falou que o centro já ficou desse jeito. Hoje, o quadrilátero central, as pessoas que frequentam ele, a educação do trânsito está deixando a desejar. Hoje a pessoa coloca uma moto tirando vaga de 2 carros. Então é algo que tem que ser fiscalizado. Então isso aí já começa a entrar no que o Diego falou sobre a acessibilidade às lojas. E a modernidade... Só desculpe te cortar, mas isso foi o tema da reunião. Um dia depois da audiência, na CETRAT, para remarcar as vagas e tal. E a questão da modernidade, a gente tem um semáforo na área central com mais de, eu acho, de 25 anos ou mais. Então, a gente tem as placas de sinalização também de 25 anos, placas de indicativas também. Que tem, né? Às vezes falta um monte de placas. Já estão um negócio algo obsoleto, muito antigo. Deixando já o nosso centro mais velho. Aquela dessincronia, quer dizer, fecha um, abre o outro, você não... Às vezes não tem placa onde pode estacionar, onde não pode, se é de descarga, se não é, enfim. Acredito que a mobilidade urbana, porque Rondonópolis cresceu bastante mesmo, são 300 mil habitantes hoje, algo nesse cálculo. E assim, a gente acompanhou um crescimento igual da nossa capital. Na capital também, hoje você tem um centro comercial, indo para as Torres, você vai para o CPA 1, CPA 2, CPA 3, tem as mesmas áreas centrais, que é algo que eu discordo um pouco do Diego, sobre esses bairros que tem essas áreas centrais, porque isso vem de grandes centros. Em Cuiabá tem mais de 15 áreas centrais. Espalhados, igual tem. Isso é algo que não atrapalha, eu acho, o centro. O que atrapalha o centro é que o nosso centro, a gente tendo aquela conversa interna aqui, o centro da cidade é o mesmo de 60 anos atrás. Então, assim, de 10 mil habitantes para 300 mil habitantes, o centro ele não evoluiu, ele não fez o horizontal. Ele não esticou. Ele ficou do mesmo tamanho, não adianta. Fecha ali, fecha. Algo que eu concordo bastante com o Diego é que nossos prédios hoje têm mais de 50 anos no centro. Você faz uma delimitação que eu acho bacana. Para quem está em casa entender. Nós estamos falando, vamos falar desse quadrado mais amplo. Dom Pedro II, Fernando Correia. Ponce de Arruda. Dom Vonibaldo. É um quadrado certinho. Mais amplo do que essas 3 que a gente pensa. Acredito que, como uma pessoa que tem uma grande experiência, uma vasta experiência, estudou para isso, quando a gente começar a tentar também a fazer um horizonte desse centro, a gente começa a fazer um estudo de caso após a Fernando Correia da Costa até a Rosa Bororo, esticando para Dom Vonibaldo. Olha o que a gente tem de ganhar de área central. Mas como assim, Boca? Essas casas têm mais de 60 anos? Tem. Só que para a gente ter esse estudo de caso, para chegar... Você sabe que ali daria um calçadão? Certo? Investimentos vindo de fora... Porque assim, ali tem pessoas ali que recebeu aquela casa de herança e ela continua fechada.
Nas imediações da Rosa Bororo, você está dizendo? Da Fernando Corrêa da Costa até a Rosa Bororo. Perfeito. Onde as mobilidades aqui, posso citar o nome do antigo Novo Hotel, ali já teve 3 escolas particulares, uma do lado perto da outra. Que hoje é uma área problemática. É uma área problemática, é uma área que ficou antiga. Segurança pública. Uma área que ficou antiga, perigosa, só que é algo que a gente pode levantar a gente horizontalizar o centro, levar o centro para lá. Deixa eu fazer uma pausa rapidinha para a gente chamar o intervalo. Aqui por conta do formato da TV, lembrando que a gente continua no YouTube, tá, gente? O programa completo, sem corte, já está disponível no YouTube. Procura aí Varejo em Foco, vocês vão poder assistir sem corte. Mas ainda aqui na TV, o intervalo é rapidinho, a gente volta já. De volta com o nosso programa, já dando continuidade ao nosso bate-papo, essa discussão sobre o centro da cidade, sobre a requalificação, que é diferente também tem que explicar isso. Eu tentei falar na entrevista, não conseguia. Não é revitalização, é requalificação. Quem está em casa vai entender. Antes, deixa eu trazer uma fala tua, Matheus, pegando um gancho no que o Boca disse no final do primeiro bloco, a respeito desse nosso centro de 60 anos atrás. Ele citou uma região que hoje é muito problemática da cidade, nas imediações ali do Rosa Bororo, em termos de segurança pública e tal. Você, como urbanista e dentro da gestão, imagino que acompanhe isso, quer dizer, e imagino que isso seja, de certa forma, uma pedra no sapato também da gestão. A gente imagina que isso não é algo cômodo, não é verdade? Independente dessa gestão ou de qualquer outra, não é algo cômodo. É de todas as gestões, eu acho, não é só dessa, não. É difícil, né? É difícil. É que, na realidade, aquela região pós-Fernando Corrêa, a Fernando Corrêa, na realidade, é a avenida central da cidade. Não é a Rio Branco e nem a Dom Pedro. Uhum. A Fernando Corrêa, ela é uma divisora desse quadrilátero. Existe o lado de cá, que se desenvolveu mais. Pensando num mapa. Isso. Né? E existe o lado de lá, que desenvolveu menos. Perfeito. O lado de lá, que é onde está essa região do Novo Hotel, do antigo Novo Hotel, na verdade, né? É uma região que lá, sim, necessita de uma revitalização. Que aí vem a explicação. Revitalização é uma região que já morreu. Requalificação é uma região que ainda não morreu, mas está no processo de falência. Então, o centro da cidade está num processo de falência. E ele precisa ser requalificado. O caso de Rondonópolis, então, é de requalificação. Requalificação do centro urbano. E é forte, né, quando ele fala isso, né? Que ainda não morreu. E a revitalização, aquela região já é uma região morta. Você não vê pessoas ali circulando. Perfeito. Então, ela precisa, sim, de uma revitalização. Ali, sim. Para que atraia... Sim. Comércio para lá. Se eu revitalizo, deixo mais bonito, deixo atrativo, alguém quer investir ali. Sim. Perfeito. E nós estamos pensando aqui num projeto de curto e longo, de médio e longo prazo. Curto prazo não, né? Curto prazo não tem como. Não tem como. É porque é um fator cultural. A população tem a cultura já. Vamos pegar o lado da mobilidade urbana. Culturalmente, Rondonópolis é uma cidade que as pessoas preferem utilizar carro ou moto, e não ônibus. Lógico, existe o fator histórico que o transporte público na cidade, né, teve seus problemas. Vamos combinar que a população não foi estimulada ao transporte coletivo. Então, culturalmente, ela já foi estimulada a utilizar transportes privados, e não o transporte público. Então, esse fato de curto prazo não tem como. Teria que mexer num fator cultural da cidade que é de médio a longo prazo, como em muitas cidades tem sido feito. Perfeito. Para contextualizar para você que está aí com a gente na audiência, ainda falando daquela audiência pública e da reunião depois, que o presidente destacou no início do programa, que foi muito positivo, algumas ideias foram colocadas ali. A partir desse segundo bloco eu quero já trazer algumas destas aqui. Uma delas, inclusive, foi uma ideia, foi uma fala muito bacana do nosso querido amigo Márcio Boca, que conosco aqui está, que foi a opção por utilizar espaços nas imediações para que possam servir de estacionamento. Ali foi proposto, foi pedido que o Poder Executivo fizesse um levantamento de áreas. Pelo que você estava me informando, isso já está sendo feito, Matheus? Sim, nós temos um levantamento, nós estamos fazendo um estudo desse quadrilátero. Então, nós estamos fazendo justamente dessa área que ele apontou, que é da Ponte de Arruda até Dom Vunibaldo. E eu estou pegando também da Rosa Bororo até
pós Pedro Ferreira, até José Barriga. Tá. Porque o centro já está se estendendo até lá. Já está se também. estendendo. A gente está falando de áreas públicas que podem atender ou áreas particulares que o município Sim. possa comprar. É isso? É um levantamento, sim. Até também levantamento de pontos históricos também da cidade, que é outro ponto muito importante também. Que Rondonópolis tem perdido também esses espaços históricos da cidade, tem demolido também essas regiões. Então também tem esse levantamento, como também levantamento de áreas vazios, dos vazios urbanos, né? Seria uma boa opção, casa com isso que o Diego falou lá no primeiro bloco. Quer dizer, o calçadão, ele parece que, depois daquele nosso encontro, parece que ele realmente não é a melhor opção, mas é claro que a gente tem que pensar no centro. Pegar umas áreas, não ter que fechar, como você disse, estava preocupado, mas destinar áreas para fazermos estacionamentos, inclusive aqueles estacionamentos verticais, que possam abrigar 500, 600, 700 carros, talvez seja uma opção, amigo. Tem gente que eu vejo que quer estacionar 4 quadras lá para frente, já não tem muita gente, porque às vezes a pessoa bate no carro ali e vai embora. Então hoje a solução que a gente vê, né, teve até a discussão que teve nos nossos grupos lá do comércio, justamente essas áreas que estão abandonadas ali, que são, a gente sabe que não está usando para nada, né? Uhum. Era mais que uma obrigação, eu acho, ali dos donos ali poder oferecer, que seja alugar, arrendar, que seja uma coisa pensando no comércio local mesmo. Seria a solução, acho, para muitas coisas, inclusive tirar os carros dos nossos funcionários ali, a modo dos funcionários, e deixar lá. Que cobrasse um aluguelzinho simbólico, né? R$50, R$30, que seja, para manter um segurança lá dentro, né? Que seja pagar o imposto ali no anual, o IPTU do imóvel. Mas eu acho que são detalhes simples que a gente consegue fazer, que conseguiria resolver um problema gigante, né? Inclusive eu falo ali também nas praças, as duas laterais, são duas praças que antigamente chegava lá a igreja, fazia um show, fazia alguma coisa, sempre trazia pessoas para poder estar andando. E são as duas pontas do nosso centro, né? O fluxo de gente aumentava, as pessoas andavam, passeavam, comiam alguma coisa, passava na frente das lojas para olhar. A gente falava o gancho. Era muita gente que vinha só para poder olhar, perguntar preço. Hoje em dia a gente sente que nem essas pessoas mais têm esse fluxo, né, no nosso comércio local. Ô Matheus, me tira uma dúvida aqui, bem breve. Pensando ainda nessas áreas para a gente poder avançar o assunto. Imaginemos áreas aqui que não são áreas públicas, são áreas particulares. A gente sabe que tem. Cabe à gestão ou é possível que a gestão tome essas áreas ou entre em acordo com os proprietários dessas áreas para que destine a esta função, que seja um estacionamento ou que seja qualquer outra coisa ou não? Olha, tudo é possível, mas a questão é um diálogo mesmo que a prefeitura teria que ter com essas empresas ou com esses proprietários, né, para a questão desses espaços vazios. Então, eu não digo que seja impossível, mas é uma questão de conversa mesmo, legislação também, né, que é importante, e trabalhar com esses proprietários para a implementação desses espaços, né. Perfeito. Eu quero fazer um comentário sobre, por exemplo, eu sou de uma cidade do Paraná e ela não tem calçadão, mas ela tem ruas algumas ruas só tem alguns pontos só para parar para carga e descarga. Outros pontos, ela não é um padrão. Cada quadra ela é de um jeito. Tem uma quadra que é estacionamento 45, a outra quadra o carro só passa rolagem. O que eu percebi nessa cidade? Que quando foi feito isso, essa variação de formalidade, ele expandiu o que eu vou falando. O comércio cresceu 2, 3 quadras para lá. Por causa do espaçamento, por causa o cara começou a parar o carro um pouquinho mais longe. Quando ele começou a parar o carro um pouquinho mais longe, o comércio foi para lá. Aquele comércio foi opa, que era um ponto morto, já virou um ponto atrativo. Tem razão. E aí, em algum lugar tem estacionamento 45. Eu vou dar um exemplo das praças. Por que as nossas praças aqui não poderiam ser todas as pontas delas estacionamento 45 graus? Quantas vagas não caberiam? Né? Pegando um gancho do Thiago, essa linha de estacionamento, não sei se o Diego vai lembrar, quando eu trabalhava no centro com o nosso grande Thiago Martins, os carros eram colocados em 45 graus dos dois lados da Amazonas e da Marechal Rondon. Funcionava, Boca? Era uma quantidade a menos de habitantes, que funcionava. mas funcionava porque cabe mais carros. Então mudaram a gestão e vieram com essa ideia de colocar o carro em linha reta, mas antigamente ele era
Hoje ele é colocado na vertical, na horizontal, né? Aí antigamente era na vertical, que você pega ele um do lado do outro, porta com porta, não traseira com traseira. Cabe mais carro. É uma ideia excelente, além do que o Robson salientou, que já foi falado. Tipo, a gente tem que também, para ficar bom para o cliente, nós, lojistas, tem que se unir. Não adianta ter uma reunião aqui no CDL e vir 8 lojistas, 7 lojistas. Isso foi crítica, porque inclusive eu reproduzo aqui, se o presidente me permite, mas no WhatsApp tinha muito leão, feroz, mas aqui na reunião a participação não foi tanta assim, inclusive foi um ponto da crítica nossa, de que faltou gente, né, presidente? E fica difícil, porque a gente quer ouvir. A gente quer entender, porque cada um dá uma ideia, dá uma sugestão. Lógica, ideias o coletivo. Não adianta o cara vir dar uma ideia aqui pensando só na empresa dele, na porta dele. Que é o que muito acontece, né? E até agora mesmo eu estava discutindo sobre o plano diretor. Muita coisa no plano diretor é travada porque o cara quer mexer os pauzinhos dele para beneficiar a empresa dele. Tá? E isso é vergonhoso. Então agora, quando a gente vê no coletivismo, dando ideias, sugestões para o coletivo, não tem como não acrescentar, não agregar. Tem razão. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma pausinha para respeitar aqui o formato da televisão. E no próximo bloco, aí nós vamos de fato falar das soluções, daquilo que pode de fato ser adotado aqui na cidade de Rondonópolis. Então, fica com a gente, que o intervalo é rapidinho, a gente volta já. De volta com o nosso programa, com o nosso videocast Varejo em Foco. Para você que nos assiste aqui pela televisão, esse é o terceiro e último bloco. Quem nos acompanha pela internet, no YouTube ou também no Spotify, o programa é na íntegra, é sem cortes. Deixa eu apresentar de novo os nossos convidados aqui, só para a gente manter esse formato. O Matheus Boazzi é urbanista da Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Sinfra, da Prefeitura de Rondonópolis, Márcio Boca, lojista, Diego Pereira, lojista, Thiago Esperança, presidente da CDL. Neste último bloco a gente vai muito agora no campo, não vou dizer das soluções, mas das alternativas do campo técnico, Matheus. E aí me remete muito à fala que você fez no dia da audiência, tomando como exemplo outros municípios. Aqui a gente já trouxe, por exemplo, áreas destinadas a estacionamento vaga de 45 graus que pode facilitar, quero que você fale um pouquinho disso, complementando o que o presidente já havia falado, e outras soluções também com base em outros municípios. E aí eu vou adiantar, redesenhar o nosso quadrilátero central, fazer as vias sinuosas, enfim, quero que você fale um pouco disso. Tá bem. Puxando o gancho do Thiago, que ele falou das cidades no Paraná. O melhor exemplo do Brasil são as cidades lá no Paraná, acho que é as cidades que tem maior trabalho nessa questão urbana, urbanística é muito forte por lá. Tem flores naturais no canteiro. Flores, não é mato, área verde, não. É flores mesmo, flores, com vaso de flores. Jardinzinho. É um trabalho, assim, que eles estão bem à frente, mas também tem questão porque Curitiba puxa muito elas, né? Enfim. Mas soluções há e vou até pegar por base nelas até. Tem a cidade de Foz do Iguaçu, por exemplo. Ela, na avenida central dela, Avenida Brasil, lá. Eles fizeram justamente essa proposta que eu falei aqui para Rondonópolis. Que eles desenvolveram a Traffic Calming. Tráfego calmo. Quando você faz uma via reta, o motorista tem tendências a dirigir mais rápido. Sim. E com isso acaba causando certos tipos de problemas quando você faz uma via, uma mão só. No caso lá da Amazonas, se a gente for pegar ela como exemplo para fazer um calçadão, digamos um calçadão, não seria viável o calçadão mesmo. Seria viável uma via de uma faixa de rolamento só e essa via ser sinuosa, causando o efeito do motorista um pouco mais devagar nessa via e nesse caminhar dela ter esses estacionamentos em 45. Pode ter motorista que está nos assistindo agora que pode estar na cabeça dele estranhando um pouco, mas seria o traçado... Seria o traçado, assim, não é uma coisa tão zigue-zague assim, é um pouco mais sinuoso, mas não eu chega gostei a que ser... Já vai reduzir um pouco. Já vai reduzir um pouco. E um dos motivos disso é para facilitar a travessia do pedestre. Sim. Você falou que sim, justamente. E a via ela Legal. fica na mesma altura da calçada. Então, o motorista
que é o impostor no local e não o pedestre. Mas não tirou o direito dele de dirigir no centro e estacionar o carro dele ali no centro. Então, é um acordo que você faz com o pedestre. O pedestre tem mais vez do que o motorista, mas ele tem o espaço dele também. Algo muito possível de ser feito em Rondonópolis, mais simples ao meu ver, mais simples do que um calçadão, Sim. um projeto arquitetônico estético de um calçadão, algo mais simples, factível e que funciona. Sim, e é um teste. Vamos dizer que é um plano piloto de implementação aqui na cidade, por quê? Como eu falei, em Foz do Iguaçu eles fizeram isso, e eles fizeram justamente porque deu essa mesma discussão no centro da cidade. Ali é uma cidade comercial também, Foz do Iguaçu é muito comercial. Nossa, do Brasil Sim, praticamente. E eles tiveram o mesmo problema. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste primeiro com uma via mais estreita. Com o tempo, se a população vê que não há necessidade de ficar colocando os carros nessa via e a população começar a colocar o carro nas vias paralelas a essa que se tornou mais estreita, é uma forma deles... então daqui a um tempo a gente pode transformar realmente isso no calçadão. Por isso que eu falo, calçadão neste momento não é viável, mas daqui 20, 30 anos talvez seja viável. Já se tornou cultural na cidade a ponto da população não ver necessidade de utilizar o carro naquela via, e sim nas outras paralelas. E utilizar. Porque aquela via vai se tornar um ponto da cidade, um ponto postal até da cidade. Todo mundo vai querer vir. Esse gancho que ele pegou é excelente, Robson, uma excelente ideia, porque a pessoa que ele quer fazer a interligação da Fernando Corrêa da Costa, atravessando até na Dom Pedro II, para ter acesso à casa dele ou ao serviço dele, vamos supor que isso foi feito no Amazonas. Ele não vai pegar Amazonas para fazer esse traçado, ele vai pegar Dom Vanibaldo, que é uma área mais ampla não uma área comercial. Então ele não vai querer pegar uma área mais rápida, ele não vai querer pegar um lugar que ele vai ter que andar mais lento. Então quem vai andar nessa área quer estar na região central. Então é um grande gancho, uma grande ideia de uma pessoa que conhece do negócio para evoluir e modernizar o nosso centro. Perfeito. O Matheus está aqui muito como alguém técnico e dentro da gestão. Eu não quero de forma alguma te colocar contra a parede ou colocar toda a carga da responsabilidade da administração pública. Evidente que não, Matheus. Você está aqui como um técnico. Sem pressionar, já pressionando. Você está aqui como um técnico. Deixa comigo então, Robson. Propor solução. Mas como eu disse, essa seria uma que daria para fazer. Claro Sim. que a gente esbarra numa questão de querer fazer. Aí Sim, é uma outra história. Existem realmente... existe essa possibilidade e existem pessoas interessadas em ajudar e fazer esse projeto aqui na cidade. Como eu tinha dito na reunião na semana passada, nós conversamos agora, recentemente estivemos em Londrina, que foi justamente esse assunto até, requalificação do centro urbano. Eles trazeram o exemplo de Londrina para nós. E foi interessante porque eu sentei com o pessoal, com a equipe que foi comigo, eu falei, gente, por que a gente não conversa com esses municípios para eles ajudar a gente a trabalhar isso? Aceitar a sugestão. Isso. E foi logo de cara, assim, nós conversamos com Campo Grande, nós conversamos com Recife, nós conversamos com o pessoal de São Paulo. Todos eles se prontificaram a ajudar a gente. Lógico, são cidades muito grandes, mas existem outros exemplos também lá dentro de cidades pequenas que fizeram esse mesmo trabalho e está dando certo. Está dando certo. Deixa eu perguntar, tem alguma cidade que você viu parecido com o que a gente tem aqui? Com esse tamanho desse quadrilátero, com esse formato? Existe. Que foi aplicado isso. Tomar como base. Porque é mais proximidade, né? Existe no Paraná Maringá, Aí, existe Londrina, é um pouco maior, mas existe Londrina. Existe no Ceará, existe a cidade de Sobral, que também tem esse exemplo muito bom. Cidades mais ou menos o mesmo panorama ali. Entendi. São Paulo também, interior, tem bastante. O centro mais antigo de Goiânia também foi mudado. Você pega aquela área ali perto da onde eles param os carros. E Goiânia não é velho, hein? Goiânia tem que puxar aí. O centro de Goiânia, eles fizeram vários barracões e eles ampliaram o centro no Horizonte, até para a questão de carro, em questão de estacionamento.
da forma carro na lateral de carro, não atrás de carro, e eles voltaram a ter o movimento no centro antigo, na parte antiga do centro. Goiânia é cidade de jardim, né? Também é um exemplo no Brasil. 90 anos. O pessoal da produção soprou no meu ouvido 90 anos. Que seja isso. O Rondonópolis está com 70. O Rondonópolis está com 70. As pessoas acham que Goiânia é antiga, né? Deixa eu pegar um gancho teu, que eu disse que não queria colocar ele contra a parede, você falou, deixa comigo. Eu vou te provocar, então, porque a gente comentou aqui que muitas das questões que a gente traz aqui na mesa e nos encontros, muito passa pela vontade política, Sim. ou melhor, a falta dela. Não é toda falta, né? Tudo tá na mão. E aí, presidente, como é que a gente fica quando a gente se depara com isso aí? A gente pode fazer é continuar insistindo, não é verdade? Óbvio, assim, eu vejo que não tem como uma sociedade, como uma empresa, andar desatrelada. Não tem como uma empresa ela andar sem o patrão pensando no investimento na estratégia e o cobrador executando a estratégia. Então não tem como você pensar numa sociedade, nós empresários, geração de impostos, nós como classe de entidade, pensando no coletivismo, pensando nas soluções, se não estiver interligado com o órgão público. Né? Então, assim, eu acho que, de novo, quando as poucas oportunidades que eu tive de resolver os problemas da cidade, como entidade, como representante de classe, e o órgão público, ou que seja, quando foi com a Câmara, ou quando foi com a Prefeitura, ou quando foi com o governo, que esses sentaram à mesma mesa com o mesmo objetivo de resolver, ela foi solucionada no estalo de dedos. Quando os interesses individuais, tanto interesses empresariais como interesses políticos, deixaram de lado e essas pessoas na cadeira pensaram na solução, não vi nenhuma sem solução até hoje. Rondonópolis, você citou a questão da empresa, toda empresa tem equipe de planejamento. Rondonópolis... Nem toda, viu? Nem toda. Mas, digamos, as grandes empresas, pelo menos elas têm essas equipes de planejamento. E Rondonópolis contava com o planejamento urbano com o IPUR, né? O IPUR existiu até um certo tempo e ele foi agora deixado um pouco no stand-by. Mas o IPUR tem uma relevância muito grande e ele é o mediador dessas políticas. E Rondonópolis realmente só vai conseguir trabalhar muito essas questões quando o IPUR voltar à tona, ele ganhar esse espaço de novo. Eu nem sabia que existia esse IPUR. Eu fiquei sabendo do dia lá na reunião. Pesquisa e planejamento urbano. Pois é, a gente tem que, por conta do tempo, fazer um encerramento do nosso programa, mas o que eu acho que dá para tirar desse nosso videocast, desse nosso bate-papo, é que as cabeças pensantes que eu falei lá no início continuam pensando, cada uma dentro do seu quadrado, evidentemente, dentro daquilo que lhe compete enquanto papel. Temos alguém capacitado junto à administração também para propor. É claro que a gente fala de um projeto em médio e longo prazo, a gente fala de vontade política, fala de coisas que ultrapassam aquilo que a gente consegue fazer, mas dentro do possível estamos tentando fazer. E o que é de comum acordo aqui nessa roda, nessa mesa, é de que a gente precisa de fato pensar em soluções, trazer possibilidades. Se o calçadão não é a melhor opção, que seja o estacionamento 45 graus, que seja redesenhar o centro para que o carro não acelere tanto, enfim, propor, pensar. Como o Diego disse aqui lá no início do programa, até quero encerrar contigo, Diego, que falou pouco nesse terceiro, que também é consenso, é de que a gente precisa modernizar, requalificar, como é o termo, e independente das vontades ou falta de vontades políticas, nós vamos tentar fazer. Eu acho que se a gente se unir, né? O comerciante às vezes acaba sendo muito desunido, a classe nossa. Isso. Até o Boca fala bastante a respeito disso. Se a gente conseguir se unir mais, né, unir as forças e as vontades, eu acredito que a gente consegue ter, né? Até porque Rondonópolis é uma das maiores cidades aí do sul do Mato Grosso. É muito representativa nas regiões, né? A questão do agronegócio, na pecuária. Eu acredito que a gente tem a capacidade de ser, né, ter o nosso centro aí um dos melhores aí do Mato Grosso. Né, ganhando aí do Nortão, que acabou passando na nossa frente justamente por falta de planejamento. Fazendo jus ao que é a cidade de Rondonópolis, a segunda maior economia do estado de Mato Grosso. Para você que ficou com a gente aí na audiência, obrigado pelo carinho. Quem nos acompanha pela internet, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, participa desse debate. Esse debate aqui a gente para um pouquinho, mas na internet a gente continua. Vamos trocar ideia, vamos conversar
E lembrando sempre que a CDL está aqui para representar, está aqui para participar das discussões e ser voz ativa, contando sempre, claro, com as parcerias dos poderes para que a gente tenha uma Rondonópolis melhor e, principalmente, dentro desse contexto, um centro moderno e requalificado, como é o termo correto. Semana que vem, nós estamos de volta.